Se você tivesse o poder de mudar algo de seu passado, você mudaria? A dúvida é comum a qualquer pessoa que já se arrependeu de algo que fez ou que perdeu alguma oportunidade. Mas e quanto a mudar o seu futuro? Você mudaria algo se conhecesse a história da sua vida do começo ao fim? A Chegada, filme de 2016 dirigido por Denis Villeneuve, pode parecer uma ficção científica como tantas outras. Espaçonaves aparecem na Terra e militares tentam se comunicar com os alienígenas com a ajuda de uma linguista para tentar descobrir suas intenções. A obra, no entanto, vai mais longe e, ao propor uma nova forma de enxergarmos o tempo, acaba questionando a ideia do livre-arbítrio do homem. E aí, tudo certo? Eu sou o Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel e Jones Rossi. Esse é o Quarentena Cult. Olá, E aí, olá, minha tudo bem? gente, tudo bem? Nesse sem o Paulo que ele está de férias, Isso que eu ia descansando falar. suas férias. Paulo Pousonoff Júnior abandonou a gente aqui para gozar as suas férias. Então ele não estará conosco neste e no próximo episódio, pelo menos, né? E aí, o Jones... O que a gente faz quando o Paulo não está aqui? A gente traz filme bom para ele não estragar, né? A gente trouxe o pobre Paulo. Ele ia gostar de discutir esse filme, eu acho. Não, ele ia gostar, mas ele ia vir com... Eu estava bem quando eu vi esse filme. Eu estava bem, poxa. Eu estava de saída na Chegada. A grandeza do homem quando defrontado com o extraterrestre. Mostra o cinismo dos alienígenas. Só estão preocupados em destruir tudo, em oferecer alguma coisa. A gente tem nesse episódio. Por que eles jogaram um explosivo na nave? Vou lembrar, o Paulo vai cara, lembrar. eu fiquei triste quando eles jogaram um explosivo nos alienígenas. E quando morreu o alienígena. A gente tem de volta com a gente, agora não só nas suas participações esporádicas, o Jones Rossi, que foi convocado a participar do Quarentena Coach na ausência do Paulo, então ele vai estar aqui contra sua vontade. Vejam pela expressão facial dele. Eu tô... Espero que seja só um resfriado. Você tem os sintomas. Você tem os sintomas, é isso? Estou sintomático. Ainda bem que a gente está à distância, então. Então, cuidado. Distância e estou vacinado. Mas então, a gente está nesse episódio do Quarentena Cult, em que vamos falar sobre o filme A Chegada. Filme que fez muito sucesso na sua estreia em 2016, chegou a concorrer a melhor filme do Oscar, né? Ganhou numa categoria técnica, se eu bem me lembro. Não chegou a... Melhor filme sobre alienígena. Você acha, Jones, que é o melhor filme? Categoria? Não, melhor filme naquele ano pode ter sido. Se o Oscar fosse sério, ele teria uma melhor categoria de filmes alienígenas. Obviamente, sim. Ué, não concorre a filme estrangeiro? Alienígena, Alien. Filme sobre estrangeiros. Um tipo diferente de estrangeiro. Então, esse filme, eu acredito, não é um filme exatamente novo, mas ele está disponível em várias plataformas, eu descobri. Ele está disponível em várias plataformas de streaming. Tá no Globoplay, na Netflix. Na Netflix e no canal Paramount do Prime Video. Da Amazon, isso. Quem é trouxa de pagar 15 por mês no Paramount tem direito a assistir o filme. Paguei e eu tô muito triste com esse canal Paramount, né? Apesar de ter alguns filminhos bons ali. Peraí, mas o Paramount eu acho que é do Gangs of London. Não é o Stars Play. Não é o Stars. É o Stars Play. Esse Paramount tem uma série com o Bryan Cranston chamada The Judge, se não me engano, que eu quero assistir. O Bryan Cranston ele fez uma coisa boa na vida dele. Duas. Que é o Breaking... Não, duas. O Malcolm in the Middle. Não, três. O dentista... O Anti-Didance. Então, o Evandro era para ser o próprio Paulo que faria a indicação desse filme, mas devido à ausência do Paulo, a gente fez um conselho entre nós ali, e a gente já escolheu os filmes que a gente vai discutir sem a presença do Paulo, e começamos com A Chegada, que é um filme que... Semana que vem é um filme do Almodóvar.
filme é mais do que adequado para o Paulo discutir. É Dor e Glória. É Dor e Glória próximo, não é o... Que dor é essa? Não é o Interestelar da semana que vem? O último filme que eu assisti no Almodóvar, quando eu quero sentir a dor, era o Antônio Bandeiras, num negócio meio suspeito. Olha, não te garanto que não vai ser muito diferente, então, Jones. Ah, senhor. Eu tinha prometido para mim, eu acho que em 95 eu prometi, 1995, faz só 26 anos que eu prometi que não ia assistir mais filme do Almodóvar. Nossa, o Almodóvar faz filmes incríveis, cara. Incrível. Ah, não, tudo bem, mas eu não quero assistir esses filmes incríveis. O Jones se incomoda com a temática, que é algo nele. Vai que eu começo a gostar, né? Vai que é só uma dor e você descobre que também é uma glória, né? Agonia. Qual que é aquele filme do Mark Hamill da Segunda Guerra Mundial? Como ao cancelamento. Qual que é aquele filme? Agonia e Glória, né? Do Mark Hamill? Que é o filme de 83, que é na Segunda Guerra Mundial. Não sei qual é. É um filme bacana. Star Wars. Bom, tá. A Chegada é um filme de 2016. Aí quando o Evandro propôs, ele vai fazer a defesa dele. É meio cringe, né, a gente falar de filme de 2016. É a gíria da moda. Eu assisti filme velho. Né? Ô, Evandro, não sei se você reviu recentemente. Eu vi no cinema lá em 2016, não tinha revisto. Vi no IMAX, inclusive. Um ótimo filme para assistir no IMAX. Aquela tela enorme. E eu queria muito rever, quando o filme voltou agora ao streaming, não sei se agora, mas não faz tanto tempo assim, eu estava afim de rever para juntar algumas pontas e tal. Uhum. Foi isso também, ou você queria, ficou com o filme lá, viu recentemente? Cara, assim, eu à época assisti 2 vezes. Ele é tipo, qual foi o filme recente que a gente trouxe que eu... A Caça? A Caça. Ele é tipo A Caça, assim, eu revi 2 vezes e falei, ainda preciso voltar nele, porque ele não... Bom, eu acho que antes de justificar aqui, vou dar uma sinopse aí, mais ou menos. Eu sei que ali no textinho de introdução a gente já colocou uma abordagem, mas ali é um pouquinho mais aberto. O que você tem? Um dia, 12... naves espaciais extraterrestres, elas aportam na Terra, em vários continentes, né? Então elas fazem No filme são 12 naves, né? Isso, é o que eu acabei de falar, né? Você falou do dia 12. Não, em um dia, 12 naves. Ah, tá, desculpa. Então, eu li o livro do Ted Chiang, os caras cortaram... Pô, o livro é muito... eu li por causa do quarentena, então eu li esse final de semana. Na verdade, é um conto, né? O livro tem vários contos. É muito fiel o filme ao livro. Mas só uma diferença do número de naves, né? 112. Não, mas até isso. No livro são 112 naves. Você leu em português ou em inglês, gente? Em português. Eu não sou tão chique ficar lendo. Não, é porque diz que em inglês ele é escrito e ele vai mudando a conjugação do verbo e você não nota. Então ele fica fazendo uma brincadeira linguística. Não, mas em português ele muda bastante. Ele começa a falar do futuro, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. O tempo, né? Isso. O tempo verbal. Então você tem essas 12 naves que aparecem do nada, os governos começam a tentar fazer um contato, não conseguem extrair muita coisa. São naves que têm heptapods? Octapods? Heptapods, que são uns aliens que parecem umas lulas gigantes, e que se comunicam inicialmente por uns barulhos estranhos, que é como eles acham que eles vão conseguir fazer algum tipo de comunicação, e depois por como se fosse manchas na água, porque eles ficam tipo dentro de uma atmosfera, né? Uma linguagem pictórica, né? Uma linguagem pictórica sobre símbolos, né? E aí o governo americano chama uma linguista renomada para tentar começar a decifrar e se comunicar com esses alienígenas. E é basicamente isso. A linguista, para quem não sabe, é a Lois Lane.
a Amy Adams. Amy Adams. E aí E ela tem a ajuda do Gavião Arqueiro. e é basicamente isso, assim, você vai, o filme é todo baseado, construindo nessa relação que ela vai desenvolvendo com os alienígenas, ela e um parceiro cientista dela, que vão desenvolvendo com os alienígenas, e ao pouco ela vai conseguindo aprender, né, e a decifrar aquilo que está sendo dito. Ok. E enquanto isso, acho que vale complementar, Evandro, enquanto isso vai se aumentando a tensão pela ideia de um conflito militar. Porque sim. nenhum país do mundo entende qual é a intenção dos aliens, então eles sempre estão ali pensando que a qualquer momento pode haver um ataque, então tá todo mundo, e essa tensão vai gerando caos na sociedade, vai tendo conflito, protesto e tal. Então E vai não se tem a criando cooperação, né, também não entre os existe governos, cooperação, os governos se não ajudam, daí trocam de as repente param de se ajudar, informações, e então aí cada um está. vai aumentando essa tensão de um conflito militar a qualquer momento. Isso. Então é basicamente isso. E aí daqui a pouco a gente já entra no desdobramento, né? Eu tô rindo aqui porque eu comecei a imaginar, tipo, todos os governos, né, que se mostraram tão competentes durante a pandemia, eles se mostrariam muito competentes lidando com Não, e aí você alienígenas. depois da pandemia você não desconfia de mais nenhum filme, né? Você fala assim, o cara que sai correndo no porão escuro, né, para ver o que é o barulho. As pessoas fazem. Elas vão. Fazem tudo. Soldado vai tentar jogar uma bomba nuclear no Alien? Vai tentar jogar uma bomba. Vai tranquilamente, não precisa de muito, né? E aí você tem isso, assim. Então, aí por que eu queria trazer esse filme? Porque, primeiro, que ele é um sci-fizão. Eu adoro sci-fi. Adoro sci-fi. Ele começa com uma premissa que é clichê, mas não é que é um clichê, me fugiu agora a expressão, mas é uma construção clássica, que é 2001, o monolito que chega nos macacos, né? Ou seja, o conhecimento, o nunca visto, que chega e você, de repente, você tem que conviver com aquilo, né? Contatos imediatos do terceiro grau. Isso, quase, Né? Quando eles começam a se comunicar lá com o pianinho, com o tecladinho. A premissa é exatamente a mesma, né? É comum, né, na literatura de ficção científica. Isso, tem um conto que eu gosto bastante daquele que é O Fim da Infância, que a gente um dia talvez traga para cá, que é isso, é uma nave para em cima da Terra e todo mundo fica olhando para aquilo e agora, né? Só que isso o homem que veio, tem aquele com o Keanu Reeves, aquela refilmagem de um clássico dos anos 50, o homem que veio do céu. O homem que veio do céu. É o homem que veio do céu? Acho que não é o homem que veio do céu. O homem que veio do espaço, talvez, não é? Pode ser. Mas que também também tem essa questão de você tentar decifrar, né, as intenções e tal. Então, assim, digamos que ele tem não é arquétipo, eu não consigo achar o nome, mas você tem esse escreve um desenho, faz um círculo aí que a gente vai. Eu não estou conseguindo me comunicar com palavras porque eu já estou em outro idioma aqui. Isso. Não sei se eu vou ser facilmente compreendido. Só que o que ele é? Eu adoro sci-fi, só que eu gosto de sci-fi, aquele sci-fi que é o caso do Fim da Infância, que é o caso de Solaris do Tarkovsky, sabe? Você tá metido num ambiente onde existe uma extrapolação da realidade, mas que o debate não é sobre a tecnologia, o debate ele é muito mais transcendental do que isso, né? E o Interestelar é outro, né? Você está falando de buraco negro, mas o debate é outro, né? O debate é sobre o tempo, é sobre a vida. O próprio Gravidade é outro. Só estou falando de coisas que eu gostaria de trazer tudo aqui para a gente debater. Sunshine, do Danny Boyle. Sunshine, não conheço esse. Sunshine, Alerta Solar. Olha, esse filme é incrível, cara. É muito bom. Esse filme é incrível, eu vi no cinemão, Vou anotar aqui, Sunshine, tá. Mas é o tipo de filme reflexivo que você demora para concatenar, mas depois, quando as coisas começam a se fechar, você cria uma teoria e aí você vai. É o filme que você sai para ficar horas no bar debatendo sobre ele. E ele traz algumas coisas que eu achei muito interessantes, assim, que é a pegada do que.
Tá, eu acho que talvez contatos de terceiro grau ele também tem, porque é um pouco de como nos comunicaremos. Acho que Contato é outro filme incrível, que também Jodie Foster. se a gente é capaz de reconhecer o... Baseado no conto do Carl Sagan. É na livro? Acho que é livro, hein? Acho que é um conto do Carl Sagan. Não, agora não me lembro, mas pode ser. Mas é baseado num texto do Carl Sagan. Pronto. E que tem muito disso. Será que a gente está preparado para ter acesso a algo muito extraordinário? Quem flertava muito bem com isso, e que eu gosto, mas é óbvio que é outra coisa, era o Lovecraft, que hoje não pode mais nem falar o nome dele, né? Porque se descobriu tanta coisa do passado dele, mas que era a história do Cthulhu, né? Assim, porque o Cthulhu, você pode tratar ele como algo do terror, né? De gênero. Mas o Cthulhu, ele não consegue ser transposto do livro para a imagem, porque no próprio texto do Lovecraft existe o terror que não pode ser descrito. E quando você tem acesso e você vê aquilo, muitos ficam loucos. Você não consegue, nada dos teus sentidos consegue interpretar aquilo. Então, por isso que hoje o Lovecraft não é tão conhecido de maneira ampla, porque você reconhece ele pelos filmes. E os filmes têm que colocar um Cthulhu, e aí perde toda a noção do que é o estranho, do que é o diferente, né? E esse filme, e o A Chegada, ele consegue flertar muito bem com isso, né? Então, assim, antes de entrar na questão das interpretações, do que o próprio filme diz, que agora, de alguma maneira, para eu continuar, eu tenho que falar sobre o que se trata o filme. Eu queria escutar, assim, e vocês, eu estou trazendo por causa disso, porque é um filme de sci-fi incrível. Uhum. Eu não vou nem falar que é bem filmado, eu acho o Denis Villeneuve um diretor extraordinário. Apesar de não gostar do Blade Runner dele, mas eu não gosto não por causa dele, eu acho que eles não tinham uma história ali para continuar mesmo, então era um problema de estúdio. De você não ter um argumento forte o suficiente para contar uma história. E aí eu queria ouvir vocês aí, o que vocês acharam no filme, como que foi. Quem vai? Só queria... Não, o pessoal fala Cthulhu, mas é Clolo, o jeito que fala. É impronunciável, né? Então não tem como. Tem um vídeo de 6 minutos no YouTube que ensina, mas a resposta curta é Clolo. É horrível. Enfim. Bem, a coisa que mais me atrai nesse filme é o plot twist no final, que é quando a resposta para o que ela precisa vem do futuro, né? Quando o embaixador chinês passa o número e passa a resposta. Ele fala de algo que aconteceu, mas ele, na verdade, está dando a resposta para ela contatar ele no futuro ou no passado, contatar ele no passado e conseguir resolver a situação. Quando ele passa o telefone, né, pessoal dele, e fala as últimas palavras que a esposa dele disse no leito de morte. Isso é interessante, porque daí fala da questão do tempo como sendo uma ilusão, né? O tempo não é linear, e daí vai para o jeito que eles escrevem as frases deles, né? Que as frases deles não tem começo nem fim, né? A frase deles... Não tem encadeamento. Não tem encadeamento. Então, e eles conseguem fazer eles antes de fazer a frase, eles já sabem o tamanho que vai ter, né? A frase, porque é um negócio que é circular, então eles já sabem o tamanho, quantas palavras, o que vai ter na frase, os heptapods. Então, eu acho bem interessante essa coisa de você ter 500 ramificações do tempo. E uma coisa que os nossos físicos até hoje não sabem, né, o tempo é algo real, né, ou uma ilusão que a gente tem. Então, eu acho interessante essa discussão. Claro que a gente precisaria estar muito mais bem equipado. Eu acho que até a gente poderia um dia mexer um pouco no formato do programa, trazer aqui, por exemplo, vamos falar da chegada, a gente traz um físico ou um linguista para falar e tal.
que gosta dessas coisas, porque obviamente ele teria muito mais recursos para comentar isso. Mas fora isso, tem coisas, eu revi o filme, né, para a gente conversar aqui. Eu acho interessante como o Denis Villeneuve ele consegue, no filme dele, como que é interessante o talento, né, de um diretor, que é a questão ali da cena onde onde vai ter trilha sonora, onde não vai ter, o filtro, a luz, dá um outro clima para o filme, que, por exemplo, você pega tem tantos filmes que tem assim, um enredo que você fala, putz, isso daria um belo filme de ficção científica. Esse poderia ser um filme bem bacana, e o filme acaba sendo super raso, enfim, não cumpre a expectativa. E A Chegada, ele cumpre essa expectativa, e tem esse fato, né, dele ser super fiel ao livro. Tem coisas assim, por exemplo, quando ela se apresenta com a placa, a cena está lá no livro, tá tudo isso lá no conto do Ted Chiang. Então, enfim, acho bacana. Isso daí é a única coisa que me incomoda um pouco, é uma certa leitura que foi feita desse filme, que é tipo, os humanos são os grandes vilões, os alienígenas deveriam se preocupar, não é os seres humanos que devem se preocupar com os alienígenas, são os alienígenas que devem se preocupar com os seres humanos. Tal. Esse tipo de leitura, assim, tipo, pois é, um negócio assim, até porque já vários cientistas falaram que se chegar alguma espécie alienígena na Terra para nos dominar, não tem conversa. Tipo, vai ser para isso, vai ser para... Porque é o que aconteceu em toda a história, quem é superior domina o inferior, né? É o que os europeus fizeram com... Não estou falando assim de se a cultura é superior ou inferior, não vou relativizar também, mas com certeza eles eram mais avançados tecnologicamente que os ameríndios, então eles dominaram os indígenas, os nativos aqui do continente americano. E também, se o alienígena porventura chegasse, que não vai chegar, não vai acontecer isso, as distâncias são muito grandes no universo e não há tecnologia disponível para isso. Então, a gente pode ficar bem tranquilo. Não vamos conhecer alienígenas nem daqui, nem até o final da civilização, que está estimado em... Nossa, o Jones está hoje tá cheio de previsão aqui. A gente pode chamar ele de Jones Osmar Terra aqui. Não, mas pô, a minha previsão é baseada na ciência, como diria o Mandetta, ciência. Ele é chato do cacete. Mas falando sério, a gente, já editei várias matérias a respeito, e é bem isso mesmo. A gente não... As distâncias são muito grandes no universo. Não tem... Viajando à velocidade da luz, a gente chegaria, assim, levaria milhões de anos para chegar em algum lugar. Nesse período, obviamente, se você parar para pensar que a nossa espécie existe há 300 mil anos... Acho que matematicamente não faz sentido o que você está falando, mas vamos continuar. Claro que faz sentido. O que não faz sentido? Uma coisa que você pensar que uma minhoca não pode ir à Lua, né? É só uma questão de escala, né? Como assim? Agora eu não entendi. Ué, uma coisa... A minhoca, ela por si só, ela nunca vai chegar à Lua. Sim, mas eu não tô falando que os extraterrestres são a minhoca. Mas nós somos os extraterrestres que podemos levar uma minhoca à Lua. Então, você não sabe a escala das coisas ainda, a gente não sabe, ninguém sabe. Mas nenhuma lei da física foi quebrada para levar a minhoca à Lua. Você não pode viajar acima várias leis da física foram quebradas, cara, e estão em abertas para debate hoje por causa do... Não, a lei da física, nenhuma lei da física foi quebrada. O universo quântico, cara, todo ele não faz sentido na física. A física quântica teve que ser criada porque a física não explica. Sim, mas no mundo real nenhuma lei mas da mundo física real, foi quebrada. Vocês chegaram muito cedo nessa parte do debate já. Eu vou falar sobre o filme. Mundo real, só vai dizer que não existe
elétrons no seu corpo? Sim, mas a gente não tem nada que funcione dessa forma atualmente. Cara, você tem o entrelaçamento quântico. Você tem uma coisa que pode estar um universo de distância se comunicando em tempo real. Isso já é provado. E ninguém consegue explicar por quê. Então, é só uma questão de tempo e tecnologia e conhecimento. Do ser humano. Então quer dizer que os outros não Não, entraram em não. contato com a gente, por quê? Eu não estou falando que é do ser humano. Pode ser outra coisa. Não vai rolar. Vai por mim. Tá bom. Eu posso falar de coisas terrenas, então, que é o Fala, filme. tio. Tá. Não, eu quero que você fale aí, Sabag. A gente vai ter encontro com alienígena ou não vai ter? Essa, cara, é o debate. Brincadeira. Será que já não tivemos? É a minha pergunta. Bom, a esfinge tá aí, né? Olha, Tinha uns dois na nossa turma da faculdade que não eram desse planeta. é uma coisa mais homens de preto, né? Olha, o filme, eu quando assisti esse filme, eu saí com uma impressão que o filme, que a graça do filme é que ele convergia, que ele contava duas histórias passadas em tempos diferentes, né, no passado e no futuro, e que convergiam para um ponto principal. Isso foi refutado na segunda vez que eu assisti agora. Acho que o filme ele fala sobre, para mim, a grande contribuição do filme, para além de ele ser uma boa história de ficção científica, que como toda boa história de ficção científica faz você refletir sobre valores que estão muito além ali do que a historinha está te contando, que ele apresenta para a gente, ele propõe a história original, e o filme executa muito bem, propõe a gente pensar e enxergar o tempo de uma forma diferente, de uma forma não linear, que é a maneira com que a gente enxerga. A gente enxerga a partir do presente, o passado e o futuro, né? Uma linha do tempo, é muito claro de você ver isso. Um indivíduo nasce, vive, morre. E o que o filme está fazendo, o que o texto original está fazendo, é uma proposição de uma nova forma de enxergar o tempo, uma forma que eu chamaria de tridimensional de se enxergar o tempo. E eu não vou conseguir entrar nos debates de até onde a ciência já explorou isso, eu não conheço muito bem isso, então eu ia acabar falando muita bobagem. Acho que não ia ficar só especulando, e a gente podia fazer um programa inteiro só de especulação dessas coisas, né? No caso do filme, que o filme está apresentando, o que é essa coisa da tridimensionalidade? A linguista, para entender a linguagem dos ETs, ela percebe a primeira coisa isso, que a linguagem gráfica deles é uma linguagem pictórica, né, uma linguagem de símbolos, em que eles já, ao escrever aquilo, eles já conhecem o tamanho inteiro daquela frase, né? Por isso que é uma forma mais circular. Ela compara na explicação, é como se você começasse, se você fosse escrever uma frase e fizesse essa escrita com as duas mãos, cada uma começando numa ponta, e aí terminando no centro, do mesmo tamanho, ou seja, você tem ideia exatamente do tamanho que vai ser aquilo, né? Essa maneira como ela começa a desvendar a escrita desses extraterrestres. Eles também têm uma outra linguagem, que é uma linguagem sonora, que eles chamam de linguagem sísmica, né? Ou seja, eles emitem sons assim que tem a ver com barulhos, com estanques e tal. Quando ela começa a deduzir isso melhor, ela tem, e eu fiquei até curioso para ler o conto original, ela tem uma experiência de contato ali com os alienígenas em que parece que ela recebe uma dádiva de entendimento de como eles enxergam o tempo. Pelo que eu li a respeito do conto, o conto eu não li o conto, mas li a respeito do conto, o conto não tem esse episódio, o Jones pode até me dizer. O conto dá a entender que a personagem entende, ela deduz aquilo. Né, que ela chega ali com o tempo, ela deduz que aqueles alienígenas têm uma compreensão do tempo integral, ou seja, eles experimentam todos os momentos simultaneamente. A tridimensionalidade, então, é uma forma que você teria de enxergar não só o tempo presente, mas ao mesmo tempo o passado e o futuro. Você está vivenciando todas as experiências simultaneamente. Não existe. Mas eu acho que isso é só o final do filme, Sabag. Não, sim, é o que o filme está entregando. Eu estou
É o que o filme está entregando naturalmente, né? Eu tô falando porque, para mim, a primeira leitura que eu fiz era como se ele tivesse essa convergência, que até tem a ver com essa coisa do jeito que ela explica lá a linguagem deles. Mas eu acho que o barato do filme, o que faz o filme ser diferente, o que faz o filme ser especial, é ele propor essa visualização do tempo dessa outra forma, que faz com que você entenda melhor qual é a história que o filme está contando, como que ela tem, e acho que é um barato pelo seguinte, você começa assistindo a sinopse do filme, né, a historinha do filme, ela tem uma filha e essa filha morreu. E a história da chegada dos alienígenas é contada como se fosse num capítulo pós-morte dessa filha, né? Você é levado a entender que ela já viveu essa experiência, que ela está lá sozinha e vai ter a experiência de contato com os alienígenas. Enquanto ela começa a conhecer os alienígenas, ela tem o que a gente acha que são flashbacks, que ela começa a ter memórias do que era a vida dela junto com a filha. Lá pela metade do filme, fica muito claro que não são memórias que ela está tendo. Ela está tendo, na verdade, visões do futuro. Ela está tendo. Ela parece uma memória, mas ela está tendo uma visão sobre o futuro. Ao final da história contada, fica mais evidente que a história que a gente poderia chamar de tempo presente é a história da relação dela com a filha, e que a história da chegada dos alienígenas é uma história que aconteceu no passado. Aí existe a comunicação nesses planos diferentes que você dá nessa cena que o Jones contou, que é a cena do contato dela com o general, em que ela está tendo uma visão do futuro a respeito de algo que ainda não aconteceu, mas cujo personagem da visão do futuro dela recebeu instruções dela do passado. Até na hora de eu explicar aqui, parece super confuso. E o filme não faz ser tão confuso. O filme, claro que é um filme que tem a sua complexidade para você entender na primeira vez que você assiste ele, mas isso que eu achei um barato de reassistir o filme é que na segunda vez, para mim, ficou muito mais claro essa engenhosidade toda. De como que você consegue contar essa história fazendo essa brincadeira de passado, presente e futuro e tentando fazer esse aspecto gráfico, fílmico, audiovisual do que seria esse tempo tridimensional pra gente. Eu acho engraçado que vocês dois foram pelo caminho da viagem no tempo, né? Eu pensei antes em começar, antes do podcast, em começar falando, não vamos falar de viagem no tempo, porque ele tem um problema muito claro de bootstrap ali, quando a gente veio discutir Primer, deu toda aquela discussão, e se a gente fosse entrar na questão da viagem do tempo, do entendimento do tempo, que é muito bom, é bem interessante, só que eu acho que ele foi muito melhor explorado, essa questão de como a noção humana do tempo é só apenas uma noção, né? Que foi no Watchmen, no quadrinho do Watchmen, você tem o Sr. Manhattan, ele vai explicando quadro a quadro por que ele está em todos os tempos. E ela fala, mas você está comigo? Ele fala, não, eu estou em Marte. Há 300 anos, eu estou há 200 anos, eu estou... E dela, não, você vai estar, você já sabe o futuro dele. Não, eu estou no futuro. E a mistura de texto com imagem, onde ele vai falando e a imagem vai colocando ele em vários lugares do mundo e do tempo, e ele falando, não, mas isso é o agora, não existe o antes ou depois, isso é só uma forma... Tudo está acontecendo, né? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E aí você tem... Ô, Evandro, sabe aquele negócio que você falou do conto? Eu peguei um trechinho, abri aqui o Kindle, peguei um trechinho que, para quem for ler, vai dar bem o que está esperando ele. Do jeito que ele brinca com os verbos, né? Por exemplo, uma frase aqui. Lembro-me, né, é ela falando, lembro-me de uma conversa que teremos quando você estiver no penúltimo ano do ensino médio. Essa frase. E se você não sabe todo o desencadeamento, você começa a achar estranho, né? Sim. E você imagina como é estranho, e aí que tá. Então, voltando assim, só para exemplificar melhor, e é algo que eu não concordo com o Jones quando ele fala é impossível, não vai ser, não sei o quê. A gente tem algumas coisas que são quase inexplicáveis, que algo pode ser mais rápido do que a velocidade da luz, Jones? Pode. Então você quebrou tudo agora, até Einstein voltou, porque não pode. Não, a gente tem algumas teorias que provam que
algumas coisas podem ser mais rápidas. É, mas assim, mais rápido não é que vai ser mais rápido, em vez de ser 300, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Ele vai ser 1 milhão de quilômetros por segundo. Não, 300 ponto, tal, assim, mínimo mais rápido que a luz. Não, mas assim, vamos lá, o padrão básico é nada pode ser mais rápido do que a viagem da luz, certo? E lógico, o tempo, ele é isso, então o Sol enxerga a Terra de 8 minutos atrás. A gente enxerga o Sol de 8 minutos atrás porque é uma questão da luz poder chegar até aqui na velocidade da luz, certo? Só que quando você fala, daí você vai lá para física básica, um automóvel vindo a 60, outro a 60, você vai lá e soma as velocidades para descobrir lá onde eles vão se encontrar, em que velocidade eles vão se encontrar. Agora, se uma partícula estiver vindo à velocidade da luz e outra estiver vindo à velocidade da luz, é impossível. É impossível. Então, como é impossível? Porque senão você teria que ter 2 vezes a velocidade da luz. É um paradoxo ali, né, que você tem. E realmente, uma velocidade da luz lançada de dentro de uma nave que está andando à velocidade da luz. Se ela sempre vai ser no máximo a velocidade da luz, quem está olhando de fora, as coisas não fazem sentido, porque você vai continuar vendo uma coisa só na velocidade da luz e não uma coisa na velocidade da luz dentro de outra coisa na velocidade da luz. Isso são coisas que a gente sabe que existem e que a gente não pode explicar. Supomos que existisse algum tipo de comunicação que fosse mais rápido do que a velocidade da luz, tá? Algum tipo de comunicação que fosse mais rápido que a velocidade da luz. Se você colocasse uma que é a velocidade da luz, que é a própria luz, que está vindo do Sol, e a gente está enxergando 8 minutos no passado. Mas se a gente tivesse uma mais rápida que fosse em tempo real, nós observaríamos aqui da Terra o Sol agora e o Sol a 8 minutos. Então, o presente e o passado, de fato, são a mesma coisa com essa tecnologia, né? E isso rompe com a nossa ideia de linearidade, né? E a ideia de linearidade também, ela só é uma percepção, ela não existe... O que é o tempo? O tempo é a entropia, né? É isso. Uma coisa tende a se desorganizar. E você sabe que ela não volta a se organizar. Então, o caminho da desorganização é o tempo que está andando, né? Só que isso, se o universo for infinito, em algum momento, aí vem o filme Tenet, lá que tentou falar sobre isso e foi um erro atrás do outro aqui. Por ser infinito, em algum momento a entropia pode ser revertida e aí você teria a seta do tempo andando em algum lugar, andando para o outro lado, que é completamente fora da nossa capacidade imaginativa. Só que agora eu queria dar um exemplo, e aí que é a parte que eu não acho que é tanto a viagem do tempo. Achei legal a ideia da viagem do tempo, né? De se enxergar todo o tempo com uma coisa só. Eu estou usando como viagem do tempo só para dar uma pequena provocada, né? Obrigado. É porque no fim das contas né? Mas do que ele está falando, só que existem ali aí muitos problemas que você teria que. Porque daí, então é só uma linha, né? É só uma linha imutável. Só que depois ele fala que. Para mim isso é onde a discussão central para mim seria essa. É uma linha imutável ou não é? Então, mas aí você está falando sobre viagem no tempo. Por isso que eu acho que não é sobre isso. É sobre. O que eu acho é sobre a nossa capacidade de imaginar como seria um contato com algo completamente desconhecido. Isso para mim é o interessante, que foi um pouco porque eu trouxe o Cthulhu. Então, sei lá, agora vou dar um exemplo real que isso você chega lá, vou usar o exemplo dos navegantes lá do Jones, dos europeus que chegaram na América. Você tem 15 mil anos de distância entre os ameríndios e os europeus, certo? O nível de tecnologia é completamente diferente. Completamente diferente. Vou melhorar. Se fosse com 500 anos de diferença e nós chegássemos lá, a gente ia chegar lá e falar: a gente veio, e é isso o filme, tá? O filme os alienígenas vieram para entregar uma tecnologia para a humanidade. Porque essa tecnologia eles vão precisar que seja usada daqui a 3 mil anos, né? E o único jeito dela ser usada daqui a 3 mil anos para salvar a espécie dos aliens que vieram pedir ajuda é entregar agora essa tecnologia para a humanidade, para ela ter tempo de desenvolver essa tecnologia. E a tecnologia é a linguagem. E aí você tem toda uma discussão se o nosso cérebro formatou a
a nossa linguagem ou se a nossa linguagem formata o nosso cérebro. No filme, a teoria é que a própria linguagem é uma forma de programação. Matrix, por exemplo, onde você vai falar e o que você fala e a maneira que você se comunica altera a tua visão. E em algum ponto isso pode ser uma realidade. Sei lá, você tem comunidades onde não existem verbos no passado. Então, como eles entendem o que é hoje e o que é ontem quando eles se comunicam? Isso é a maneira que eles conseguem construir, né? E aí a gente tem Tem uma tribo aqui no Brasil que acho que é a única conhecida na história que não conta acima de 7. Então eu vou chegar nisso. A gente teve o sistema heptadecimal dos Hexadecimal. sumérios, né? Não, o hexa é o que a gente tem hoje, né? Não. O sistema que a gente tem hoje é o decimal. O O decimal, hexadecimal é isso. A partir do número 16. Isso. E aí a gente chega lá, o Joninhos, e fala, ó, eu vou precisar eu vou te apresentar a linguagem do futuro para aquele índio. Aliás, a gente falou uma coisa que só para corrigir, a gente falou que é pictográfica, né? A linguagem dos alienígenas não é pictográfica. A gente humano usa a linguagem que é glotográfica, que é baseada na fala, a pictográfica é imagens, e a dos alienígenas é semaciográfica, porque não tem correspondência na fala. Não tem correspondente nenhum na fala. Só para desfazer esse equívoco. Estava todo mundo, Agora esses não, idiotas falando que é pictográfica, sendo que é semaciográfica. Imbecis. E aí você chega lá, e isso que eu acho muito legal, porque é a primeira vez que eu pensei nisso. Né? Então, assim, a viagem no tempo, tudo ao mesmo tempo, a gente já está um pouco mais acostumado. O próprio Watchman fez isso em 1986, quando todo o tempo é agora, e muita poesia, né? Cansa de fazer o flerte com isso, né? O próprio Didi Mocó, né? Vinha com Se Não Foi Elta para Ser, né? Ele conseguia colocar todos os campos ao mesmo tempo ali. Todos os tempos. Mas você chega lá para esse ameríndio... Meu pai usava direto. O sistema daqui a 2.000 anos vai entrar em colapso porque a nossa linguagem foi corrompida e eu preciso que você vá treinando enquanto isso. E o cara fala, beleza, manda para cá, qual que é essa linguagem? Aí você fala, entrega um celular na mão dele e fala, isso daqui é uma linguagem binária. É tecnologia pura. Tá? Hoje a gente entende que a linguagem binária é uma tecnologia pura. E tudo hoje é tecnologia binária, chip, 0 e 1. Só que você imagine que até 1400, até 1300, o zero era contestado na Europa. Ele foi criado na Índia, chegou em 700, 800, de 800 até 1300, a Europa falou, cara, não existe esse conceito, é impossível o que vocês estão querendo falar, como assim existe o zero? Não pode existir o zero. Você imagina, a gente está falando de coisa de 500, 600 anos atrás, a gente não entendia um conceito de zero. Hoje, tudo que a gente faz, tudo, os nossos trabalhos, a nossa comunicação, tudo é baseado em chip 0, 1, tudo ou nada. E você vê, isso é linguagem pura. Então, isso eu achei fantástico. E como ela pode ser completamente desconhecida e ainda assim aplicável, né? Então, você chegou lá, o que o filme é? Ele chega e entrega essa linguagem que só ela, num primeiro momento, consegue decifrar, e a hora que ela decifra, a mente dela muda, e vai mudando, porque aí vem a teoria de que a linguagem ajusta a mente e a mente ajusta a imagem. Né? Nós somos reflexo daquilo da nossa linguagem, ou a nossa linguagem é reflexo daquilo que a mente humana pode ser? Qual desenvolve? Quando a gente desenvolve a linguagem, nossos cérebros vão ficando melhores, ou os nossos cérebros foram ficando melhores e com isso você teve uma linguagem mais complexa. Isso eu acho super interessante, porque na teoria deles, a própria linguagem tem a capacidade de expandir a tua visão e a maneira que você absorve a realidade. Enfim, desculpa, eu dei uma palestrinha aqui que eu até estou envergonhado. Eu gostei da tua palestrinha, gostei bastante dela, até porque você trouxe dados aí que você foi pesquisar e tal, né? Ou que você já tem na cabeça, pelo menos, aí, da história
da história do zero. Mas é que eu acho que você falou assim, achei curioso que vocês fizeram o debate da viagem no tempo, ainda que viagem no tempo seja um conceito discutível porque é esse filme, só que você fez o debate linguístico, que eu acho que está presente também. E eu suponho que esteja até mais presente no livro, porque o Ted Chiang foi um cara que estudou isso por anos, né? Mergulhou em linguística para conseguir fazer essa abstração, criar essas linguagens que não se comunicam dos alienígenas, né? Que a linguagem escrita é uma coisa, a linguagem sonora é outra coisa. E acontece que, para mim, eu não me aprofundei nisso como espectador do filme, porque eu não acho que o filme se pretenda dar essa palestrinha da linguística, né? Ele põe na personagem principal, essa personagem ela é uma das maiores especialistas em linguística do mundo. Então você, como espectador, aceita aquilo, fala, o que essa mulher fala é o correto em termos de linguística. Então ela vem, e ela até faz uma piada sobre isso, né? Quando ela quer convencer o general lá, por que a gente tem que fazer tal coisa? Porque quando os europeus chegaram e conheceram os aborígenes, eles usaram a palavra canguru, e para os aborígenes canguru significava não entendi nada, e para os europeus era o animal marsupial com a bolsa. E aí o físico lá, o companheiro dela, falou assim, nossa, que interessante, né? Ela, mas é mentira. Ela contou uma história qualquer lá para o cara se convencer daquilo que ela queria que ele fizesse. E o filme faz isso com você, com o espectador leigo, que é assim, você toma por verdadeiro o que ela está falando a respeito dessas linguagens. Obviamente que tem ali correspondências com teorias que você já escutou na sua vida, no mínimo, né? A respeito disso, né? Da linguagem, isso que você trouxe, da linguagem conformadora da tua consciência, ou vice-versa. Mas o filme não quer se aprofundar isso, assim como ele nem passa perto da questão física, né? A questão física é algo que eles poderiam explorar também, a respeito da física dos alienígenas lá, que é diferente, né? O filme mostra isso. E o filme não se propõe a falar sobre isso. Ele está te oferecendo isso, isso é dado. Né? Eles têm uma linguagem que funciona desse jeito, acredite que é assim, acredite que quando a protagonista do filme explica, ela está falando a verdade. Né? Que é isso, que a linguagem funciona assim. Não queira você deduzir ao mesmo tempo aquilo. Né? Ao passo que a experiência temporal, eu acho que é o principal do filme, não porque existem outros que trataram melhor, talvez exista. Né? Você gosta do exemplo do Watchmen, então, tem uma extensa peças que falam de viagem no tempo, que eu gosto bastante também de tratar, mas o que me trouxe, me sensibilizou como espectador, é porque ao trazer essa noção do tempo tridimensional, do tempo de tudo acontecendo agora, né, ele faz com que você se questione a respeito do que é o seu poder de escolha. Por isso que eu citei ali no texto da abertura tal, a questão sobre o livre-arbítrio, né? O filme entrega no fim do filme, quando ela deduz isso tudo, né, dessa tridimensionalidade do tempo, ela se questiona a respeito disso. Se você pudesse mudar algo no seu futuro, você mudaria? E a mudança no futuro é ela decidir ter uma filha que ela sabe que é uma menina que vai morrer cedo, por conta de uma doença muito rara. Então ela mesmo assim decide ter aquela criança. Por quê? Porque não é como se ela fosse experimentar a dor da perda da filha tantas vezes. É porque ao experimentar o tempo tridimensionalmente, você vai experimentar todas as boas sensações que teve do nascimento daquela criança até a morte dela. E se você conhece a sua vida do começo até o fim, se você tem, e essa para mim é uma questão muito aberta do filme mesmo, a tua vida então você não enxerga ela de forma linear, mas ela em si é linear, e você não tem condição de mudar as coisas, porque o que quer que você faça no tempo presente vai determinar que você vai morrer da mesma forma naquele tempo lá que já está determinado, aí vem o questionamento do livre-arbítrio, que eu acho que esse é o barato do filme. Você pode ter a noção de que você é capaz de mudar as coisas, e por isso que se choca com o meu conceito de viagem no tempo, que é a viagem no tempo com o paradoxo de você é capaz de mudar alguma coisa do que aconteceu, seja no passado, seja no futuro, enquanto que essa tridimensionalidade está te apontando o contrário, que você não é capaz de mudar nada, que você tem uma noção de que se eu fizer algo diferente hoje, se eu não fizer aquilo, se eu não sair de casa, eu não vou encontrar aquela pessoa, eu não vou ser atropelado, nem nada disso, que você vai mudar alguma coisa, quando é inútil, porque qualquer coisa que você ache que esteja fazendo diferente, você já estava pré-determinado a fazer de qualquer forma. Ou os resultados seriam os mesmos. Eu entendo, mas é por isso que eu fugi um pouco da questão da viagem no tempo, é porque
ele vai acabar indo para toda a discussão que a gente já teve lá no Primer e que sempre quando, sei lá, De Volta para o Futuro, quando a gente... Tudo bem, Isso então daí toda foi vez que ela... previsto naquela música da Marina Lima, né? A francesa, lembra que ela fala? Os momentos felizes não estão escondidos nem no passado, nem no futuro. O Evandro falou primeiro, a poesia já deu conta disso aí tudo. Mas eu... Como o Evandro estava falando, né? Como eu estava falando, né, antes de ser interrompido por essas boas colocações que o Jones tem feito aqui hoje, você, assim, se ela puder escolher, você abriu o multiverso, né? Não vai ter como fugir, porque sempre vai ter acontecido aquilo, só que dela só abriu uma nova linha do tempo. Se ela, só que aí que tá, por isso que eu falo que daí já quebra um pouco o filme para mim, porque eles falam que pode, eles falam que pode. Ela fala, é uma escolha, né? Então, assim, por que o marido se afasta dela? Ele não deixa claro, mas ele dá a É entender, suficientemente claro. é, por quê? Ele dá a entender que ele se afasta da esposa porque ela sabia da vida breve que a criança teria e ainda assim ela decide ter aquela filha. Então, isso foi como eu vi da primeira vez, agora, da última vez, para mim, ele se afastou porque ele não queria saber que ela ia morrer. Ela não tinha o direito de falar para ele que a criança ia morrer. E aí a criança fala: agora ele está me olhando de maneira diferente. Ele não tá porque ele não ama mais ela, mas é que é uma notícia que ele não poderia ter ficado sabendo. Ele prefere continuar na linguagem dos humanos, da ciência e da razão. Entende? Então, assim, eu prefiro que a vida aconteça. Eu acho que tem esse outro debate, que eu também acho que é bem legal, por sinal, agora refletindo a hora que eu tô falando. Tá tocando aí ou é aqui? Ah, tá. Tá tocando ali. Tá bom. Então, assim, refletindo um pouco agora, ele tinha o direito de não saber, né? E aí, por que que ela vai lá e conta? E ela conta, né? Então, eu acho que a decisão que ele não concordou não é dela ter tido ou não. O problema é, cara, por que eu deveria saber quando eu vou morrer? Também tem essa, né? Não é uma dádiva, é uma tecnologia, né? É uma tecnologia. Ele tem o efeito de tecnologia, ele não tem o efeito de onisciência ou de transcendência, né? Que pode vir a ter, de alguma maneira, vai acabar tendo. Enfim, mas acho que... Desculpa, as amiguinhas da minha sobrinha, elas ligam no interfone. Ah, a Bianca tá aí! Ela pode vir aqui no meu apartamento brincar? Mas ela tá tendo tá tendo prova de inglês agora, tá fora de casa. Daí eu falei, Mas infelizmente. para eu fechar minha parte aqui, então eu só queria reforçar isso que eu adorei, assim, toda a discussão. É um filme de sci-fi bruto mesmo, mas sci-fi daquele de cansar, assim, pô, a gente vai falar agora de uma teoria, e eu acho que a teoria da linguagem como tecnologia, para mim é essa a teoria que eles vão discutir, de como isso pode sim afetar a nossa percepção do mundo e como afeta, né? E por que às vezes o Jones pode estar errado? Às vezes, talvez, o Jones pode estar errado nas afirmações que ele fez hoje aqui, de nunca, é impossível, não sei o que lá, porque o próprio filme mostra que talvez é só uma questão de percepção, né? Mas é que tá, nunca é impossível dentro da limitação do universo que a gente tem. Né? A gente, como raça humana, consegue enxergar um universo limitado. Aliás, fisicamente limitado, a gente enxerga até um certo ponto dele, né? Você sabe que existe alguma coisa do lado de lá, você não consegue simplesmente visualizar aquilo. Então é evidente que você fala de leis da física, você está falando da física do humano, a física é o que o humano é capaz de descobrir. Seria absurdo da nossa parte a gente não, a gente já descobriu tudo que a gente tinha para descobrir. Tá? Não descobriu tudo. Não é? O problema é que justamente por isso os outros que deveriam ter descoberto, eles já deveriam ter visitado a gente, ter conversado com a gente. É que nem aquela. Vocês conhecem aquela história da festa? Sim, mas aí nesse tempo a presente... festa que o Stephen Hawking deu? Fala aí. Não, o Stephen Hawking ele deu uma festa e não chamou ninguém para a festa. Formalmente, não fez nenhum convite. Ele só anunciou a festa no dia seguinte da festa que aconteceu. Porque se tivesse alguém, a viajante do tempo, eles iam aparecer na festa. Só que não Acho que você apareceu contou meio ninguém. errado essa história aí, mas...
Eu estou contando errado, desculpa. Não, ele fez a festa, era uma festa para aparecer viajante no tempo. É, os viajantes iam ficar sabendo daquela festa, porque a festa ocorreu, só que não apareceu ninguém na festa, então ele, enfim, Mas não é que existe agora a gente já viajante. está misturando viagem no tempo, né? Mas o que a gente está falando é de outra coisa, é que a nossa percepção, você falou, por que que nunca aconteceu? A gente não sabe se nunca aconteceu. Se a tua percepção sequer pode ser uma possibilidade de conseguir observar se acontecer, por ser algo tão estranho. Pode ser que seja que nem Stargate Atlantis, né? Você já assistiu? Não. Pô, é legal em Stargate Atlantis, que os egípcios, toda a tecnologia dos egípcios é alienígena. Só que é muito bem feita, né? A teoria de como essa tecnologia chegou aqui. É bem legal. Vale Isso a pena é ver esse tipo o filme, hein? History Channel, então. É tipo History Channel, que é tudo alienígena. Não, mas não é sobre isso que eu estou falando. É só uma questão de perceber. Que, às vezes é uma questão de você ter capacidade de perceber. Por isso que eu falei da minhoca, né? A gente só está há 300 mil anos aqui. Existe só de Terra são 4 bilhões, de universo são 13. Olha as escalas. Assim, tipo, É, 300 mil. essa limitação que eu me refiro. Exato. Então. E vamos pegar a parábola então do filme e pensar, se você tem esses alienígenas que têm a percepção completa do seu tempo, né? E eles precisam entrar em contato com a nossa raça para trazer essa tecnologia para a sobrevivência deles. Não é que eles estão querendo só fazer bem aqui, trazer para a Terra, porque eles precisam disso, eles precisam fazer isso. Se eles têm a compreensão total, eles só poderiam estabelecer esse contato no momento em que houvesse uma preparação mínima para a gente conseguir lidar com isso. E acho que o filme até cita isso muito en passant, quando eles chegam, os dois cientistas chegam lá no acampamento militar, tem lá pessoas saindo em macas, né? E elas perguntam, o que aconteceu com essas pessoas? Tem gente que não está preparada para ter essa experiência. É evidente que sim, né? Tem gente que o mero contato com uma forma de vida diferente ia deixar muita gente em estado de catatonia. Você não ia conseguir ter emocional para responder aquilo. O que dirá de uma tecnologia que você não sabe nem por onde começar a entender ela. Então, esse estágio é um estágio que você depende de tempo também. Se existe essa possibilidade de alguém vir fazer contato, talvez você fale assim, não adianta chegar lá agora, os caras vão ficar tudo doido, sabe? Vão enlouquecer e não vai dar nada certo. Ou ainda não conseguiu estudar o suficiente para conseguir decodificar o mínimo daquilo que eu preciso que ele vá desenvolver, né? Isso. Eu preciso Então, no por exemplo, mínimo que eu vou vou, dar, eu vou vou dar um mostrar exemplo. a minha palavra aqui, eles vão ter que fazer alguma coisa com isso aqui, senão. Vou voltar para o meu exemplo. O Joninhos vai lá e vai entregar o celular para o ameríndio. Ele pode até um dia, porventura, vir entender o que é o sistema binário para ajudar a desenvolver. Mas talvez ele não tenha tecnologia para abastecer a bateria do celular e não adiantou de nada. Não vai conseguir desenvolver. Não é um problema da linguagem, é um problema que não existe o meio ideal para você conseguir fazer isso, né? Querem ir para as notas ou querem continuar falando sobre o tempo? Porque parece que a gente está terminando, mas estamos só começando. E ao mesmo tempo nós estamos no meio da conversa. Vamos para as notas, vamos para as notas. E hoje, afinal, é terça-feira quando a gente está gravando, ou hoje é sábado quando a gente Esse é um paradoxo temporal. A gente está falando aqui na terça-feira, mas as pessoas que estão nos escutando só na quinta ou no sábado. Então o espectador está no futuro e nós estamos no passado. Os momentos felizes estão no Então, passado. vamos lá, vamos para a nota. Vou começar dando nota aqui. Eu dou um sólido 8. Uau! Não, eu realmente. Sci-fi não precisa de muito para me conquistar, mas quando chega nesses níveis aí, assim, de você acha que, gravidade. mas você acha que o filme inteiro é um 8? Assim? Você acha que ele, como obra Cara, eu só não cinematográfica, gosto é um quando 8? entra na questão da viagem no tempo. No resto, eu gosto bastante. Revendo, principalmente quando ela vai aprendendo a linguagem, e de agora que eu vi, só dessa vez que toda vez que ela tem os flashbacks, digamos assim, ele vai, conforme ela vai aprendendo, eles vão ficando mais claros conforme ela vai aprendendo. E ela só tem depois que ela Mas passa você mal. sabe que, mas você sabe que para mim isso incomodou. Talvez eu devesse rever de novo. Não pretendo fazer isso logo. Mas assim, tem uma parada meio mística ali.
parece mística, tá? Não acho que seja a intenção. Que ela tem o contato, daí ela tem, passa mal, daí ela dorme, daí ela tem o sonho, aí vem o cientista amigo dela, que vai virar o marido dela depois, e fala assim, mas escuta, eles não estão se comunicando com você por sonho, né? Provavelmente não era uma comunicação Não, então, código isso mental, para mim é o cérebro fazendo as suas sinapses para exatamente. entender o que é aquela Quando você linguagem. aprende um idioma, você não sonha nesse idioma, Não, ele até. então, veja, o filme se explica, mas cinematograficamente eu acho que a solução, É sabe, que faltou alguma dessa coisa. vez eu consegui ver encadeadinho. Por exemplo, ela vê a nave vindo buscar ela antes dela sair. E daí, quando ela chega lá, que a nave vem na mesma cena que ela viu. Ali já é ela com um nível de maturidade de Comunicação. tecnologia, de conhecimento, que permite que ela comece a explorar as linhas de uma maneira mais. Então, a primeira vez que eu vi, eu também fiquei, falei, mas agora ela tá. Ela tá eles estão se comunicando com ela? Não, eles não estão se comunicando, é que ela sabia que ia vir, porque ela já esteve, ela está naquela linha temporal onde está chegando a nave, né? E aí, quando você vai vendo essa construção, tudo faz sentido, assim. Os flashbacks vão se tornando cada vez mais fortes conforme ela vai aprendendo mais a linguagem. Flash forwards. Os flash forwards, exato. Dá E a tua aí, nota aí, Jones? Jones. 7. 7? Bom. Eu vou ficar numa nota 7 também, porque 7 acho que também? eu gosto demais desse filme. O filme é muito bom. Como espectador, assim, uma experiência que eu recomendo a todo mundo assistir. Eu só acho que como unidade, como filme, como até eu vou citar isso nas minhas indicações, assim, até na filmografia do Villeneuve, acho que ele já faz mais. Ele é capaz de fazer mais ainda do que isso, sabe? É um Tá bom. sólido 7, uma ótima ficção científica. Sabe agora, desculpa, não quero reabrir o debate aqui, mas como a gente sempre acaba, mas nunca acaba, o, Ainda mais um o filme desse. pai, o filme O Pai, dá a mesma sensação de tempo, só que é só a mente. Ele está sempre no passado, no presente e no futuro ali. Ótimo exemplo de como eu acho, como para mim é uma maneira de você fazer a composição visual melhor desse tempo tridimensional do que foi esse filme. Eu acho que esse filme ele cria essa maneira de fazer com os flash forwards, que parecem flashbacks, que são flash forwards. Então tem muito cortado, assim, isso aqui é a história do contato dela com os alienígenas, isso aqui é o flash forward da vida dela com a criança. É muito marcado. Não me parece que seja a decisão visual mais fantástica que eles podiam ter criado. É isso. Por isso que eu fiquei muito curioso de ler. Talvez na literatura isso resolva. Seja melhor. Então ficou com média 7,33, o que o coloca muito próximo de Pai, Filho, Pátria, mas aqui só porque o Jones botou um 8,5 e jogou a nota lá para cima. Comparar laranja com maçã, né? Nossa. Coloca muito próximo de Mossul e o coloca muito próximo de O Sacrifício do Servo Sagrado. Aí eu acho que tem um diálogo até. Mas Mosul é outra coisa, né? Também. E Rick Baker também. Está muito próximo de Rick Baker. As Aventuras de Rick Baker. Então é isso. Então é um filme muito bem avaliado aqui pelo Quarentena Cult. Vamos então para as nossas indicações avulsas. Vamos. Quer começar? Eu tô muito animado na minha indicação, mas muito animado mesmo na minha indicação, que eu acho que eu só fiquei tão animado com Gangues de London lá. Gangs of London. Que é o Jean-Claude Van Johnson. O Jean-Claude Van Johnson também, assim, eu tô numa vibe, gente, eu só tô vendo coisas legais mesmo, assim, sabe? As únicas coisas erradas é quando eu caio no algoritmo só para ver por que aquilo tá pegando fogo, sabe? Aí é que é onde eu trago a minha contraindicação. O que você assistiu de ruim aí esses dias? Não, eu vou trazer no próximo que eu assisti de ruim, também não vou queimar tanto assim num dia só, né? Eu vou trazer Não, uma contraindicação. só falar o que é que você Eu assistiu. trago no próximo episódio. Você vai estar aqui no próximo episódio, eu trago minha contraindicação. Quero saber agora, cara. Não, depois que a gente desligar aqui, eu falo. Mas a minha indicação, Fala. a minha indicação dessa semana. Eu deve ter assistido aquela série adolescente do Netflix, né? Aquela desgraça lá, pelo amor de Deus. Eu tinha muita preguiça, mas muita preguiça. Já tá na terceira temporada. Não, acho Você que tá assistiu aquele, desculpa, você assistiu aquele que eu recomendei lá, o Sem Perdão? Qual?
o Sem Perdão, com o cara do Game of Thrones, que ele vai para que ele é executivo, que vai preso e vira gangster na cadeia? Não vi. Você deu a entender naquele dia que você ia assistir, mas tudo bem. Eu esqueci, mas eu tenho anotado. Se eu der a entender, eu anoto Então, beleza. Então, beleza. Uma hora eu chego e talvez eu volte aqui. Mas a dessa semana é porque era muito improvável. Eu estava com preguiça, mas eu falei, vou dar um play. Que é o Método Kominsky, da Netflix. Que eu tinha certeza que eu não ia para frente, mas com a hora que você dá o play, é uma série leve, 2 atores incríveis, 2 personagens bons, diálogos maravilhosos, a ponto de eu assistir só 2 episódios e falei, cara, eu quero assistir isso daqui devagar, eu não quero maratonar. Porque você termina o episódio falando, meu, que hora ótima que eu tive nesse momento. Tem um dos 2 personagens é o Michael Douglas, o outro não lembro o nome do ator, mas assim, parece um Larry David. Hã? Alan Arkin. Mas, cara, parece o Larry David do Curb Your Enthusiasm. O Alan Arkin é o embaixador que é sequestrado, o embaixador americano que é sequestrado nos Bons Companheiros, do Bruno Barreto. E é também o cara do Argo Fuck Yourself, do Argo. Também ele é. E o Michael Douglas é o Hank Pym. Mas o Sabag vai gostar muito porque é sobre atuação. E você fala Michael Douglas. O Michael Douglas, cara, não é um grande ator. Ele não é um grande ator, né? E aí você vê assim que, meu, é feito para ele. É tipo o pai do. Não no mesmo nível, mas é exatamente. Como assim o Michael Douglas não é um grande ator, cara? Não sei, para mim ele me parecia sempre ter um personagem assim, Michael Douglas de ser, sabe? Não achei que ele tinha uma versatilidade. Não é versátil, não é o Anthony Hopkins da versatilidade, né? Ele faz um tipo, né? Ele faz. Excelentes filmes, né? O cara tem uma coleção. Não, ele faz grandes filmes. Escolhe bem os roteiros. Escolhe bem o roteiro. Cara, mas esse é a cara de vou encerrar minha carreira por cima, assim. É um ator que envelheceu e que dá aula de atuação. Assim, e é sobre isso. Enfim, fica a indicação. Eu tenho certeza que quem der o play... É sobre isso. Eu já assisti a primeira temporada completa. E aí, o que você achou? Gostei tanto que eu assisti completo, porque eu sou o cara que com 20 minutos desiste da série. Ou assim, eu posso ter assistido 2 temporadas. Se tem um episódio ruim, eu paro ali. Não tenho paciência. Eu também não. Também não tenho. E esse daí é aquela que eu paro para poder acompanhar por mais tempo. O que vale a pena são os 2, né, cara? Tipo, os dois são 2 rabugentos, turrões. É tipo o Jack Lemmon e o... Qual que era o outro? Walter Matthau, isso. Não, a cena do enterro da mulher de um deles, cara, que massa. Que ele precisa ir toda hora no banheiro, né? Porque ele tá com problema na próstata. O autor da série é aquele Chuck Lorre, né? O cara que fez o Two and a Half Men. Né? Entre outras, né? Esses caras... Meu Deus, nada a ver. Que louco, né? Então é isso. Beleza. O Two and a Half Men é legal. Esse nunca tive paciência. Isso, Big Bang Theory, essas coisas. Eu entendo você não ter paciência. Que tem o saco de risada. Mas enfim. Tem aí a tua indicação, Jones? Eu tenho Shimmer Lake. Como? Shimmer Lake. O que é isso? Lago Shimmer. É um filme que é contado de trás para frente na Netflix. É tipo um Memento, obviamente, um Memento sem o mesmo nível de complexidade. Mas tem o Dwight, do The Office, no filme. Rainn Wilson, tem o Dwight, e eu acho que ele é o único cara mais famoso do filme. É um filme independente. É legalzinho o filme. Sabe aquele filme independente que a gente alugava na década de 90, na locadora, para tipo, não é nota 6,5, 7 ali. Legalzinho de ver, tal, bacana. O jeito que contou. Não é assim, tipo, coleção você no final, nossa, que grande. Quem é acostumado com esses twists, assim, tipo, não vai chegar no filme. Como ele começa na sexta, daí vai para quinta, vai para quarta, e você descobre, obviamente, o
o negócio todo no começo, né? Mas não é assim, nossa, que plot twist animal, tal. É bacaninha. Mas eu hoje em dia eu valorizo muito o filme nota 6. Eu até aquele que eu trouxe aqui, o Terra Selvagem lá, assim, né? Que, cara, eu acho que tem filminho que ele não é pra ser pra você sair com a cabeça desgraçada como esse A Chegada aqui. Pô, você só quer, né? Pô, quero ver uma coisa com qualidade que respeite, né? Respeite e pronto, passar um tempo, né? É bom isso. É isso que é. A vida é feita Fiquei disso, né? interessado nesse aí, Jones. legalzinho, é bem legalzinho. Aí é uma recomendação, não é para vocês dois, são mais. Então, a recomendação do querido amigo ouvinte, não que eu esteja falando que o ouvinte não é intelecto, não me interprete mal, tenho certeza. Mas o ouvinte, eu tenho certeza que o nosso ouvinte e espectador não se importa, não é cheio de frescura que nem vocês dois. Na verdade, eu estou elogiando o ouvinte que não é fresco que nem vocês dois. Eu tô sentindo que você tá no modo Pozonov aí. Vai lá. Apresentou. Não, modo Pozonov não, de maneira alguma. Que sentiu que não ia segurar o ano, hein? Não tava no bom dia quando eu assisti. Não, eu acho que eu nem estava num bom dia quando assisti, mas o filme levantou o astral. Muito bom o filme, que é esse spin-off do Velozes e Furiosos que estreou na Amazon esse final de semana, que é o Hobbs and Shaw. Hobbs and Shaw é excelente. Tá? Cara, é o filme com mais furo de roteiro, talvez, da história da humanidade depois de todos os filmes da Marvel. Mas, cara, que sensacional esse filme. Tem umas cenas assim que você fala, tipo, é que nem aqueles molequinhos lá da TV Colosso lá. Que cascata! Tipo, é só uma cascata. Você assistiu o Hobbs and Shaw, Sabag? Sim, lógico. Ele segurando o avião no braço, essas coisas. Segurando o helicóptero no braço. Helicóptero, Maravilhoso, cara. E o helicóptero, e eles fazendo a curva 3, caminhonete. Cara, eu fico pensando, o cara que escreveu essa cena se divertiu muito, meu. Se divertiu muito. Maravilhoso. Tem a Vanessa Kirby, assim, com uma relação totalmente forçada com The Rock. A química zero, né, dos química dois. Química abaixo de zero ali. Mas, enfim. The Rock é um cara que sabe rir de si mesmo. Acho que isso e ganha muito dinheiro. É uma das estrelas. Eu já falei isso antes aqui, né? Acho que uma dos salários mais bem pagos de Hollywood hoje. Eu gosto até daquele filme dele, o Arranha-Céu lá. Esse é. Nossa, o Skyscraper. Esse é. Que ele não tem uma perna? Não, é braço? Não, que é um. Ele não tem. Sim, ele não tem uma perna nesse filme, cara. É uma perna mecânica que ele tem. É verdade, ele não tem uma perna no filme. É que isso não importa. que faz parte do roteiro, ele usa. Várias vezes ele usa lá a prótese. Ele tem que dar um salto lá. Pô, tem certeza que isso daí não é uma piadinha dele? Você sabe que eu não tenho uma perna? Tem essa piada no Hobbs and Shaw, tem várias vezes, né? Porque uma hora o Decker empresta a roupa para ele, né? Ele fala, tá meio folgado ali na parte do. Sabag, termina aí com uma indicação matadora. Eu vou terminar com uma excelente indicação que eu talvez já tenha feito antes, mas vocês vão me perdoar se eu já fiz, porque ela dialoga com A Chegada, que é um outro filme do Denis Villeneuve, e eu vou explicar por que eu estou refazendo. Se eu já falei, me perdoem, não lembro, mas por que eu estou fazendo. O Villeneuve é um cara que tem uma filmografia grande já, tem alguns filmes excelentes, além da Chegada. O principal deles eu acho que é Os Suspeitos, que é um filme de primeiríssima linha. Eu gosto do Blade Runner, ao contrário do Evandro. Eu gosto demais do Sicário, que é o primeiro Sicário, que é dele também. Então ele tem o segundo Sicário do Stefano Solima também é legal, hein? Eu não vi, não Caramba, sei a gente podia fazer um dose dupla aqui de volta, como a gente fez com o John Wick, né? Mas enfim, ele tá dirigindo agora o Duna, né? Vai sair a refilmagem e tal. Ele é um Você cara assistiu o Duna original? Lá nos anos 80. Eu assisti. Você gostou, Evandro? Nossa, uma tragédia, né? Cara, eu nunca consegui assistir inteiro. Eu comprei o DVD, agora tem na Netflix direto, tem na Amazon. E, cara, eu não consigo passar de 16 minutos de filme. Eu nunca consigo passar. Mas sabe que ele é muito importante, né? É porque a gente tava falando de... Eu posso estar errado, mas a gente tava falando do Estranho, né? E Alien é incrível quando ele vai desenhar os xenomorfos, né? E eu acho que é
se eu não me engano, é tudo sobra. Não. Eu acho que é sobra de design de Duna que eles não quiseram usar. Porque teve Não, mas um. Duna é de 86, cara. O Então eu Alien tô é falando de besteira. Então eu tô é falando de besteira. 79. Tô falando besteira. Bom, Tá. o Villeneuve, eu tava falando isso por quê? Porque o Villeneuve transita, ele é um cara que ele não, ele filmou muito, tem os primeiros filmes dele são filmes menores canadenses lá, eu não assisti os primeiros todos, até tenho um na minha lista para assistir já. Só que eu acho que o melhor do filme que ele já fez, assim, em termos da genialidade do diretor, é um filme pequeno, menos visto, que é O Homem Duplicado, que é baseado no livro do Saramago. E que tem uma referência. Tem uma referência nesse filme na cena do heptapod no quarto dela. Tem, Não exatamente. é? Tem Não uma é ótima, uma parecida? Na perfeita hora que eu vi, eu falei, referência. cara, ele Isso. já fez isso. Ele já fez isso lá É. no Nome Duplicado. O Homem Duplicado, eu li o livro do Saramago lá quando saiu e tal. É Saramago, aquela coisa difícil de leitura e tal. E trata de um tema da literatura muito frequente, que é o doppelganger, né? Você encontrar o seu duplo, né? E o filme faz isso, é um filme pequeno, um filme quase um filme típico independente, de baixo orçamento, um filme de 1 hora e meia de duração. E o título original já mostra do que se trata disso, porque o título original é Enemy, né? Inimigo, não é? Eles usaram na versão em português o Homem Duplicado, que é o mesmo do livro do Saramago, mas o título original é Enemy. É o Jake Gyllenhaal que faz o protagonista, um professor universitário que encontra lá o seu duplo. É um filme pequeno, difícil, um filme assim, não é para qualquer espectador. Não esqueça que você vai ter alguma explicação do que vai acontecer, mas é típico filme que você vai gastar 1 hora e meia, vai ver, vai sair, vai dar um mindfuck total lá, e você vai ficar pensando nas coisas, vai rever uma outra vez, você vai pegar outras coisas, assim, cheio de jogos, de símbolos, de signos, de linguagens, de tiradas. Então, assim, para mim, por que eu dei a nota 7 até? Porque comparando com esse filme, sabe, eu sei que o Villeneuve é capaz de fazer mais. Eu acho que às vezes ele faz um trabalho que é o que ele faz no Blade Runner, um trabalho de direção, assim, alguém contrata ele, ele vai lá e eu vou dirigir bem direitinho. No caso do Homem Eu Duplicado, para gosto mim, do Blade ele. Runner, hein? Eu também gosto, eu também gosto. Só tô dizendo que não é ele que tá criando aquele negócio do começo ao fim. E esse filme aqui é um filme que se assemelha mais aos Suspeitos no estilo do filme. Então É um isso que eu ia filme que eu falar. acho que Um filme tem que ninguém uma, fala e que eu gosto muito é Os Suspeitos. Eu gosto é muito desse filme. excelente, é excelente. E eu acho que aí você vê um pouco mais a marca do diretor, né? O caso da Chegada tem muito isso na execução que ele faz, assim, mas em soluções, quem quiser, é um desafio, não é para qualquer um assistir. Talvez você assista e ache sem pé nem cabeça, mas tem pé e tem cabeça. Eu digo isso, dê uma chance lá pro Homem Duplicado. Bom, fechamos. O filme da próxima semana já vamos deixar. Bom, já falamos aqui, A né? gente já O falou Dor e Mas não era Dor o e Glória. Glória. Interestelar, Evandro? Não era o Hã? Interestelar? A gente não ia fazer Interestelar também? Não, porque eu mandei uma lista. O Jones escolheu Dor e Glória, você escolheu A Chegada. Então tá bom. Então é Dor e Não, Glória. só para É isso? esclarecer, eu É. escolhi Dor e Glória porque eu não assisti. Interestelar eu já assisti. Eu gosto sempre de assistir filme novo, só Eu, isso. eu não vou falar nada agora do Dor e Glória, porque a gente vai fazer o debate ainda, né? Mas, ok. Então, Mas quem a quiser gente não fala acompanhar, nada e traz o Interestelar na volta do Paulo, porque ele tá louco para falar do Interestelar também. vamos dar esse presente para ele, então. Daí ele vai ficar todo feliz. Ainda mais que ele adora o final do Interestelar. Então vai ser ótimo para debater. Vai melhorar o dia dele. No fim, o amor vence. Então tá Que bom, coisa pessoal. feia, né? Fica tirando sal pelas costas, cara. Valeu. Ó, não falem aí, não vão entregar a gente pro Paulo aí, marcando ele nas redes sociais, tá? Por favor. O Paulo vai escutar, com certeza. Então é isso, gente. Obrigado a todos que ficaram até agora com a gente. Obrigado, Jones. Obrigado, Evandro. Jones volta na semana que vem. Atenção, fãs do Jones. Ele volta no próximo episódio, viu? É isso aí, Ó, pessoal. que bom. Valeu.